A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com a presença de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra para o coração de cada um de vocês, que fica em João 14. Eu vou falar um pouquinho a promessa do Espírito Santo. Em João 14, do versículo 1, que diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Disse-lhe Jesus: Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo. Meu Deus, muito obrigado pela Tua presença, meu Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, continue sendo enraizada no coração de cada um, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Meus irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez a paz do Senhor. O Senhor Jesus, Ele vai levar a última instrução aos seus discípulos, aonde Ele vem ensinando, aonde Ele vem preparando, a ponto de Ele dizer que era para eles vigiar, orar, jejuar, para que não entrassem em tentação. Jesus teve a preocupação e o zelo pelos seus discípulos, porque Ele sabia que todos eles foram escolhidos pelo próprio Deus. Quem Jesus escolhia e quem Jesus estava escolhendo, Ele tinha convicção a quem estava escolhendo. E a promessa do Espírito Santo, aleluias, era uma função de Jesus, o que o Espírito Santo Ele vinha fazer depois, mas Jesus estava fazendo primeiro. Jesus teve a parte dele de vir morrer pela humanidade, de vir veio pela obediência do seu Pai cumprir a justiça. Ele foi o Messias, o enviado, aleluia, o Salvador. Glória a Jesus. O Espírito Santo. E Ele veio, cumpriu tudo que tinha de se cumprir. E Ele fez uma promessa linda: eu irei. Quando Ele morre, Ele ressuscita ao terceiro dia. E Ele volta, apresenta para Maria Madalena. E depois Ele apresenta para os 11 discípulos. Ele mostra a sua mão, está aqui para Tomé. Ele fez questão de aparecer para Tomé, um dos discípulos que foi incrédulo, para que ele fosse salvo. Jesus precisou aparecer. Aonde Tomé passou a crer, Ele cuidou e zelou. E a promessa do Espírito Santo, Ele disse: eu irei e enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, a qual o mundo não conhece e não sabe, mas todos aqueles que receber, que ser filho de Deus, que vim para a promessa de Deus, que abriu seu coração, receberá o Espírito, e Ele vai guiar a tua vida para sempre. Aleluia, Jesus. João 14, 16, 26. Jesus garante que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Está aí. A função agora é do Espírito Santo. Jesus está à direita do lado do Pai. E o Espírito Santo está dando continuação à sua obra. A obra é do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 19. O Espírito Santo habita em nós e nos purifica. É a função dele fazer morada. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. A igreja é nós. Ele mora, nós temos que ser um altar limpo, um altar verdadeiro, um altar fiel,
para com Deus, porque o Espírito Santo, ele quer morar, o templo é dele. Quem abre o coração com toda sinceridade, Deus, ele entra e mora. Aleluias. Glória a Jesus. Em Romanos capítulo 8, do versículo 9, a capacidade vivificante do Espírito Santo em nós. Ele é incrível. A obra dele é linda. A obra dele é convencer do pecado, da justiça, do juízo. A obra dele é ver você bem, minha irmã. A obra dele, meu irmão, é pegar nas tuas mãos quando você está caído e levantar. A obra de Deus, esse é o Espírito Santo. É quando ele vê você passando por situação difícil, ele se manifesta aí lá para ver a tua felicidade, para ver o teu bem. Essa é a obra do Espírito Santo. O fruto é paz, amor, alegria, benignidade, bondade no coração. Quando você vê um homem cheio desta bondade, é a presença do Espírito Santo, porque a palavra está nele e a palavra é o Espírito. Aleluia, Jesus. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 16, 22, o Espírito Santo molda em nós o caráter de Cristo. Ou seja, diz que o Espírito Santo, ele muda o caráter de um homem. Ele coloca o homem na posição. Ele coloca o homem com caráter, com sinceridade, com honestidade. Aquilo que estava caído, o seu caráter levanta. Ele não consegue mais ser enganador. Ele não consegue mais mentir. Ele não consegue, aleluia, mais fazer nada que é injusto, porque ele pratica a justiça. Aleluia. Em Atos capítulo 1, do versículo 4, 8, a promessa de receber o poder do meio do Espírito Santo que veio do céu, foi a promessa que todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus falou: esperai em Jerusalém até que do alto se cumpra, aleluia, que até que do alto venha ser revestido de poder. E disse que em Atos capítulo 2 todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, recebendo o poder como os discípulos receberam, e todos estavam cheios do Espírito Santo, foi revestido do poder. Aleluia. Esse é o Jesus que eu estou anunciando. Eis-me aqui para fazer a vontade dele, não a minha. Mas tudo que vocês estão vendo aqui agora é a promessa dele dizendo: está de pé para você, está de pé para você, ouvinte, está de pé para você, meu irmão. Continua firme e forte, fazendo a obra de Deus, porque Deus, ele é fiel, família. Ele ama todos vocês. Na paz do Senhor. Uma quarta-feira abençoada para todos vocês. Compartilhe esse vídeo para outras vidas que necessitam ouvir essa palavra.